Ó, se liga. Pega teus esquemas aí e confere. Metabolismo dos carboidratos. Do que se trata isso? Entendermos que carboidratos são moléculas orgânicas simples que geram energia de maneira muito rápida e eficiente. São moléculas compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são também chamadas de hidratos de carbono, portanto, são carbonos hidratados. Em termos de estrutura química, nós podemos classificar os carboidratos como aldoses, onde você tem a função aldeído, e cetoses, onde nós temos a função cetona na estrutura. De acordo com o número de carbonos, eu posso classificar também os açúcares mais simples, que são denominados de monossacarídeos, que podem ter diferentes números de carbonos. Por exemplo, se tiver 3 carbonos, é uma triose. Se tiver 6 carbonos, é uma hexose, como é o exemplo clássico da glicose. E se tiver, por exemplo, 5 carbonos, é uma pentose, né? Que é o exemplo da ribose lá, que é importante nós entendermos mais para frente aí. Se eu tiver mais de um monossacarídeo junto, eles são unidos pelas chamadas ligações glicosídicas. Portanto, mais de um monossacarídeo junto, eu formo os chamados glicosídeos. Quem são os glicosídeos? Como é que eu classifico isso? De acordo com o número de monossacarídeos que estão na estrutura. Se eu tiver 2 monossacarídeos, como a maltose, lactose e sacarose, eu tenho um disacarídeo, portanto, com uma ligação glicosídica. Se eu tiver um número aproximado de 3 a 12 monossacarídeos, eu tenho o chamado oligossacarídeo. Essa é uma definição um pouco mais antiga, né? E, inclusive, alguns livros nem trazem mais tanto essa classificação. Mas é importante nós sabermos que oligossacarídeos são pequenos fragmentos aí, né, de monossacarídeos unidos. Outra classificação é quando eu tenho de 3 para mais monossacarídeos, que são chamados de polissacarídeos. É aqui você tem infinitas possibilidades de número de monossacarídeos ligados na estrutura. Quem são os principais polissacarídeos de interesse nosso? O amido, que faz parte dos alimentos, né, dos vegetais. O amido nada mais é do que uma reserva de energia para o vegetal, e a gente, né, se alimenta dele. A celulose, que para nós vira fibra, porque nós não, né? Ela é um açúcar também que faz parte lá da parede celular dos vegetais. A gente não consegue digerir a celulose, portanto, para nós, a celulose ela vira fonte de fibras, certo? Na nossa alimentação. E o outro polissacarídeo importantíssimo que eu dei destaque para vocês aqui é o próprio glicogênio. O que é o glicogênio? Ele é uma reserva de energia que é sintetizado especialmente no fígado e no músculo, aonde no músculo ele serve como reserva de energia para a contração muscular e no fígado ele serve como reserva de energia, né, reserva de glicose para nos manter durante o processo de jejum, certo? Ele mantém o nosso jejum aí para manter a glicemia, ele existe. Quando você consome alimentos que são ricos em açúcares, e esses açúcares, essa glicose, ela entra na célula e não precisa ser utilizada naquele momento, ela vai ser direcionada para a síntese do glicogênio, especialmente aqui no fígado e no músculo. Processo esse que é chamado de glicogênese. Glicogênese, que é a síntese do glicogênio. Certo? Como é que vai ser a estrutura desse glicogênio? Que em muito se assemelha também à estrutura aí dos polissacarídeos. Mas no caso do glicogênio, são várias moléculas de glicose ligadas umas nas outras, através das chamadas ligações alfa 1, 4. Por que são ligações do carbono 1 de uma glicose com o carbono 4 da outra glicose? Isso forma a chamada cadeia principal desse meu glicogênio. Mas, como eu digo para vocês, a natureza é perfeita e o armazenamento do glicogênio não se dá apenas por meio da cadeia principal, mas também através de ramificações. Na ramificação, o tipo de ligação é chamado ligação alfa 1,6. Por quê? Porque eu uso o carbono 1 de uma
glicose com o carbono 6 da glicose, que faz parte da cadeia principal. Certo? Depois que eu tiver a formação desse glicogênio, havendo a necessidade de manutenção da glicemia por conta do jejum, esse glicogênio vai sofrer o processo chamado glicogenólise, onde nós teremos toda uma sequência de eventos para liberação dessas moléculas de glicose que nós veremos na semana que vem. Paralelo a isso, vimos também o processo digestivo do amido, que afinal essa é a principal fonte de açúcar, né, de carboidrato que nós temos na nossa alimentação. Como é que acontece essa digestão? Ela inicia na boca por meio da ação da enzima chamada amilase salivar, amilase por isso, né, do amido, amilase salivar. Quando chega no estômago, esse conteúdo ele é temporariamente cessada essa digestão, porque a amilase salivar não será ativa em meio ácido. E, na sequência, quando esse alimento chega no intestino delgado, é aonde nós vamos ter a finalização do processo maior, através da ação da enzima alfa-amilase pancreática, que dará sequência a essa quebra, né, da molécula do polissacarídeo, que iniciou lá em cima com a amilase salivar. Conforme esse polissacarídeo vai sendo quebrado em oligosacarídeos e em disacarídeos, para que esse açúcar seja absorvido, ele precisa estar na forma de monossacarídeo. É aí que entra em ação as disacaridases, como, por exemplo, a lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose. Né? Quebrando a lactose, que é formada por galactose mais glicose, né? A lactose lá dos derivados do leite, essas moléculas de açúcar de monossacarídeo estarão livres e conseguirão ser, portanto, absorvidas. Tá? Todos os disacarídeos nós precisamos ter essas enzimas que façam essa quebra do disacarídeo, pois o açúcar, repito, só vai ser absorvido na forma de monossacarídeos. São os chamados transportadores GLUT2. São transportadores bem especiais, específicos aí, para fazer a captação desses açúcares, principalmente da glicose.